Vamos a Camões, e eu lembro aqui algo que já foi dito no vídeo de apresentação ao curso, já pegamos um pedaço desse vídeo, já o pusemos no YouTube. Camões é o grande gênio da nossa poesia, o maior dos nossos poetas. Isso não é um lugar comum vazio. Não, muito pelo contrário. Então, começo passando a bola para o professor Sérgio. Acho que ele escolheu algo da lírica camoniana para mencionar. Muitas coisas. A lírica camoniana é vária, é vasta e trata de muitas coisas diferentes, todas elas relacionadas com o que se passa na alma humana, no âmbito do intelecto e no âmbito dos afetos. E, ao mesmo tempo que tem essa riqueza de conteúdo, tem uma extraordinária riqueza de forma, de versos admiráveis, imagens inesquecíveis. Eu não vou tratar agora da questão estritamente filológica do estabelecimento do texto da lírica. Eu direi apenas duas palavras brevíssimas para situar o problema. Enquanto os Lusíadas foram publicados em Vida do Poeta, 1572, ou seja, 8 anos antes da morte de Camões, que Camões morreu no dia 10 de junho de 1580, foi uma das vítimas da peste, que graçou em Lisboa naquele ano fatal. Mas, ao contrário dos Lusíadas, cuja primeira edição feita em vida de Camões nós temos, a lírica, as poesias líricas, só foram publicadas pela primeira vez 15 anos depois da morte de Camões, em 1595, e pela segunda vez, 3 anos depois, 1598, baseadas uma e outra edição em recolhas manuscritas de pessoas que tinham poesias de Camões e que puseram aquilo à disposição dos editores. E quando Camões estava a caminho de Portugal, de volta da Índia, quando ele estava em Moçambique, e quem nos conta essa história é o grande historiador português Diogo do Couto. Foi o segundo grande historiador da Índia, da conquista e do estabelecimento de Portugal na Índia. O primeiro foi João de Barros. E Diogo do Couto encontrou Camões, e ele narra isso, encontrou Camões em Moçambique, e são palavras dele, tão pobre que comia de amigos. Ele não tinha dinheiro para comprar comida, para se alimentar. E foram estes amigos que se cotizaram e pagaram o retorno dele para o reino de Portugal e ainda trataram de provê-lo de tudo mais que precisava, de roupa e de agasalho, porque ele não tinha nada. Então, conta o Diogo do Couto nessa mesma passagem que em Moçambique roubaram-lhe o caderno onde ele, Camões, ia registrando todas as suas composições líricas e que ele próprio tinha intitulado como Parnaso de Luís de Camões. O Diogo do Couto narra, cometeu-se esse roubo, e diz o historiador, e foi furto notável. Foi um furto conhecido e falado, de imensas consequências. E diz ele também, Diogo do Couto, que fez tudo o que pôde em Moçambique e no reino de Portugal para reaver, e não conseguiu. É mais ou menos, imagine como se alguém entrasse no ateliê de Michelangelo e roubasse lá o Moisés que estava sendo feito. As telas que ele estava pintando, as telas, ele pintava frescos, mas enfim, os esboços de Michelangelo, os esboços de pinturas, como por exemplo, do teto da Capela Sistina, ou os esboços arquitetônicos
de Michelangelo e assim por diante. Foi uma coisa mais ou menos desse tipo que aconteceu. E por aí se deve imaginar, porque para um artista a sua arte é o refúgio último. É claro. Imagine-se assim a tristeza de um homem que já está relegado à miséria. É verdade. De ver assim aquilo que era fruto do seu amor e que ele sabia que era genial. O gênio sabe-se. Com certeza. Com certeza. Imagine assim, esta alma, a tristeza desta alma ao ver ser roubada naquilo. Deve ter sido uma coisa dilacerante. E isso para dizer que, uma vez que nós perdemos estes originais da lírica de Camões, tudo que chegou a nós impresso, ou quase tudo, eu diria mais de 90% que chegou a nós impresso da lírica de Camões, é póstumo. É póstumo e baseado não em autógrafos, mas em apógrafos, em cópias, em textos de segunda mão. De modo que aconteceu uma coisa lamentável, porém compreensível, que é o seguinte: uma vez que não se tinham autógrafos de Camões, da lírica de Camões, muita coisa, com a continuação do tempo, foi sendo atribuída a ele sem ser da autoria dele, da autoria de Luís de Camões. E talvez porque os editores sabiam perfeitamente que era um poeta genial. Então, quanto mais Camões, quanto mais inéditos de Camões eu tiver para oferecer aos leitores, tanto melhor. Mas a coisa não é bem assim. E isto atingiu um apogeu no sentido negativo do termo, atingiu um ápice, essa situação abusiva, com um erudito do século XVII chamado Manuel de Faria e Souza, que eu não tenho dúvida alguma, ele amava Camões com todas as veras de sua alma, mas era um péssimo filólogo e um homem sem critérios, de modo que sempre que ele encontrava com alguma coisa com boa cara que podia ser de Camões, ele atribuía a Camões e dizia: se não for, passará a ter a honra de ser. E isto, evidentemente, Sidney, causou consequências funestas, porque do século XIX para cá, uma grande parte do trabalho dos editores da lírica de Camões é tentar expurgá-la. E certas vezes foi fácil você proceder a esse expurgo, porque, por exemplo, eu não sei se o próprio Faria e Souza ou algum contemporâneo atribuiu a Camões sonetos de um contemporâneo de Camões, mais novo, que é um grande poeta também, que foi Diogo Bernardes, autor do Lima e das Flores do Lima. E a Diogo Bernardes, inclusive, amava e venerava a poesia de Camões. Ele tem um soneto dedicado a Camões. Mas, ainda assim, até hoje, há coisas que correm sob o nome de Camões e que nós não temos provas cabais. Quer dizer, os críticos... Coisas boas. Coisas boas. Os críticos, os filólogos, os editores de texto têm procurado meios e modos para separar o que tem toda a probabilidade de ser de Camões do que tem alguma e do que tem pouquíssima ou nenhuma. Por exemplo, um erudito brasileiro, que era médico de profissão, Afrânio Peixoto, e que foi um grande estudioso de Camões, ele sugeriu um método que não é cabal, mas que em certos casos ajuda. Tentar encontrar na lírica repercussões de versos que se encontram nos Lusíadas, autenticamente. E, vez por outra, nós encontramos versos muito parecidos. Quem fez um belo estudo a respeito disso, que levou ao limite essa sugestão de Afrânio Peixoto. Afrânio Peixoto deve ter morrido na década de 40, por aí. Foi um erudito belga, se não me engano, um camonista belga, Roger Bismuth, como o nome do elemento, Bismuth, Roger Bismuth. Ele fez esse levantamento e muitas vezes com resultados extremamente positivos. Eu tenho o livro dele, mas infelizmente, como grande parte da minha coleção de livros sobre Camões,
não está aqui no Brasil ainda. Um dia tenho a esperança de trazer de onde está, longe daqui, nos Estados Unidos, onde eu morei. Agora, imagino que um trabalho desses seja análogo ao que faz a Comissão Leonina para restabelecer os textos crísticos de Santo Tomás de Aquino, Acredito. que também são de segunda, terceira ou quarta mão, em geral. Só há hoje um autógrafo de Santo Tomás, que é um trecho da Suma contra os Gentios, com a letrinha dele, inclusive com os rabiscos que ele fazia para corrigir o texto ou aprimorá-lo. É um trabalho ao mesmo tempo de filologia, de estética, de estudo de estética. Claro. E um trabalho de amor. E um trabalho de amor. Você falou de Santo Tomás, eu não me furto a abrir um parênteses e comentar uma vez mais. Eu considero Santo Tomás de Aquino o maior poeta latino da Idade Média. Eu não conheço nenhum maior que ele, mais alto do que ele. Você concorda comigo? Não, e muitos imaginam que Santo Tomás, porque escrevia em muitas das suas obras em forma de silogismos, claro, principalmente nas disputas e na Suma Teológica, muitos imaginam que o latim dele era pobre e não sabem que Santo Tomás praticou cursos, que era um estilo que já vinha de longe. Hoje estudiosos sérios mostram Santo Tomás tinha um pleno domínio do latim clássico, inclusive. Basta ler a missa e o ofício de Corpus Christi para você se convencer disso. Um artista. Um artista. Só que adequava o instrumento àquilo que era o propósito em cada obra. É claro, evidentemente, quando você está dando uma aula de teologia, você não pode cantar como canta na sequência nos hinos de Corpus Christi. São coisas diferentes. Bom, isso foi só um parêntese que eu abri. Voltando agora a Camões. Todos os estudiosos de Camões têm de ter consciência de que há um problema textual grave, que a crítica contemporânea, a crítica filológica contemporânea, tenta resolver, sabendo, embora, que dificilmente ele será cabalmente resolvido, a menos que, por um milagre da providência, surgisse algures no mundo o Parnaso de Luís de Camões. Intacto. Intacto. Isso, evidentemente, é apenas um belo sonho, não é? Mas, ô Sidney, o que nós sabemos da vida de Camões é relativamente pouco. Nós sabemos que os Camões, que são de origem galega, já no século XIV estavam estabelecidos no Reino de Portugal, eram fidalgos galegos, estabelecidos no Reino de Portugal, há registro disso. Nós sabemos que Camões, muito provavelmente, nasceu em Lisboa, ou talvez na vila de Alenquer, que não fica distante de Lisboa, na Extremadura. E sabemos também, ou temos de inferir, que ele estudou em algum lugar, ele fez estudos formais, porque senão é impossível explicar o conhecimento que ele tinha de literatura clássica latina, de filosofia platônica. O conhecimento que ele tinha também de Aristóteles. Enfim, ele muito provavelmente estudou em Coimbra, na Universidade de Coimbra. A universidade foi finalmente transferida, ela esteve durante muito tempo de Coimbra para Lisboa, de Lisboa para Coimbra, ela foi finalmente transferida para Coimbra, provavelmente nos primeiros anos de vida de Camões. E, ao que tudo indica, quando ele tinha 18 anos, ele foi para Coimbra, e inclusive ele tem vários poemas nos quais faz referência a Coimbra ou ao Mondego. Vão as serenas águas do Mondego descendo lentamente, que até o mar não para, por onde minhas mágoas não param,
por onde minhas mágoas, pouco a pouco crescendo, para nunca acabar, começaram. Ele certamente esteve lá, à beira do Mondego. Enfim. Agora, compre dizer, né, professor, que esse problema filológico é sobretudo com relação à lírica, né? É, com relação à lírica. Com relação à épica, não, nós temos até uma abundância indesejável, que eu já explico. No ano de 1572, apareceu não uma, mas sim duas edições dos Lusíadas. Uma com a imagem do pelicano no frontispício voltado para o lado esquerdo e a outra com o mesmo pelicano voltado para o lado direito. São a mesma edição, são com variantes, não são edições idênticas, há diferenças entre uma e outra. E a crítica filológica estabeleceu que a edição que tem o pelicano voltado para a esquerda é melhor que a outra. O que terá acontecido com a outra? Na hora da composição do livro, mexeu-se. Eu realmente não sei o que aconteceu, evidentemente que não foi Camões que fez isso, mas no processo de impressão houve adulteração de versos. E o fato é que a edição de pelicano voltado para a esquerda é muito mais confiável. É a confiável, mas nós estamos falando da épica. Isso é para dizer que na época não há esse problema. Com a lírica, sim.